Poucas obras conseguem atravessar o tempo com uma força simbólica que Senhor dos Anéis tem. Não apenas como literatura, não apenas como cinema, mas como sim uma mitologia. Uma mitologia que se tornou tão grande quanto a Odisseia, grandes mitologias gregas, grandes mitologias nórdicas. Senhor dos Anéis se tornou uma referência cultural, uma referência mitológica, que trouxe histórias que são contadas até hoje e que são amadas por todo mundo. E não à toa, agora os 3 filmes do Senhor dos Anéis estão sendo relançados pela Warner aí como uma celebração dos 25 anos do seu lançamento, estão sendo relançados aí nas salas de cinema, o melhor lugar possível para você ver esse tipo de filme. E eu estou muito feliz com isso e eu achei que era a oportunidade perfeita para vir falar com vocês sobre Senhor dos Anéis. Gente, acho que eu nunca cheguei a falar aqui no canal a importância que esses livros e essa história como um todo tem na minha vida. Eu sou apaixonado por Senhor dos Anéis, eu acho que é talvez uma das histórias mais impactantes que tem pra mim, né? As histórias que mais me moldaram como amante de cinema, amante de histórias, além de Star Wars, acho. Realmente são histórias que mexem comigo de uma forma que nenhuma outra mexe, talvez. Toda vez que eu assisto Senhor dos Anéis e Retorno do Rei, é impossível que eu não chore. E assim, eu vi os filmes quando eu era pequeno, quando eu tinha por volta dos meus 8 anos de idade com meu pai, né, morria de medo do Sméagol, do Gollum, né, e depois que eu fui assistindo, eu fui entendendo o significado real dessa história. E depois, só de mais velho, depois dos meus 20 anos de idade, que realmente eu peguei para ler os livros do Senhor dos Anéis, né, Sociedade do Anel, Duas Torres e Retorno do Rei. Depois que eu fui ler essas belezinhas aqui, e realmente são obras magníficas do Tolkien, depois eu fui ler o Hobbit, que é esse aqui, que é o menorzinho, mais leve, mais simples. Depois eu li o Herói de Mil Faces. O Herói de Mil Faces, que é aí um livro que não é do Tolkien, né? Um livro escrito pelo Joseph Campbell, que é um livro que é a base de todas as histórias, né, que a gente conhece hoje, né? Que é o que conta a jornada do herói. É o que explica como a jornada do herói foi feita. O Joseph Campbell criou esse conceito, mas quem deu vida para ele, genuinamente, foi o Tolkien, né? O Tolkien que expandiu isso para outras obras que foram inspiradas por essa história, né? Como, por exemplo, Star Wars, Dungeons and Dragons, Harry Potter e várias outras histórias que a gente ama hoje em dia foram inspiradas pela jornada do herói, que foi feita pelo Joseph Campbell e expandida pelo Tolkien. E para quem não sabe, gente, o Tolkien não era um cara dos livros, né? Ele não era um dramaturgo, né? Ele não era um cara que era da escrita, mas ele simplesmente era um cara das línguas. Ele estava muito mais preocupado com a linguagem, com uma forma de comunicação. Ele era apaixonado por línguas, ele lutou na Primeira Guerra Mundial e através do seu trauma da Primeira Guerra Mundial, ele decidiu, cara, eu quero criar uma língua para eu fugir desse mundo tão cruel que a gente vive. Então ele criou a língua dos elfos, que foi colocada dentro do primeiro livro, que é o Hobbit. Dentro disso ele criou o mundo da Terra-média, né? Criado ali misturando uma cultura anglo-saxã e também ali moldado, né, pelo seu trauma da Primeira Guerra Mundial de ser um mundo em guerra, ele criou essa história, o Hobbit, que foi criada na verdade como uma história de ninar para os seus filhos, né? Ele criou o Hobbit, pode ver como uma história muito mais simples, uma história mais para crianças mesmos, né? E por isso que ela não é tão complexa assim, é um livro mais gostoso de ler, um livro mais fácil de ser lido, né? Mas dentro disso ele criava, né, os mapas de Senhor dos Anéis, ele criava o mapa ali da Terra-média. E depois disso aqui, quando ele decidiu publicar esse livro, ele falou assim, tá, mas e aí, não tem mais nada dessa coisa, desse mundo maravilhoso que você criou, é só isso? E dentro disso, ele foi obrigado, entre aspas, a criar O Senhor dos Anéis, que são esses 3 livros que todos nós conhecemos, né? Que aí realmente é o que expande o mundo do Senhor dos Anéis lá pra frente, né? Que é o que a gente mais conhece, é o que se tornou mais famoso. Realmente, O Senhor dos Anéis é o que deixa Tolkien muito famoso. Depois a gente tem vários outros livros, né, como por exemplo o Silmarillion e vários outros que ele criou, né, mas que não tiveram tanto sucesso, mas que também são do mundo da Terra-média e servem mais pra gente criar mais paixão por esse mundo, por esse universo, e criar mais estofo para esse universo tão gigante que o Tolkien criou. Gente, são livros complexos, muito complexos de serem contados, porque eles têm muita coisa, muita informação. Como que você conta uma coisa dessa, uma coisa tão complexa no audiovisual, no cinema, com tantos efeitos visuais que são necessários e que o Tolkien explora de forma tão minuciosa e tão detalhada nos seus livros? Uma história com tantas facetas, tantos personagens, como você explora isso no audiovisual? E durante muito tempo foram tentando criar essa história para o audiovisual, né? Até os Beatles chegaram a comprar
os direitos para fazer O Senhor dos Anéis. Obviamente não deu certo. A gente teve animações não tão boas, né, que ficaram meio esquisitas, esquecidas ali durante o tempo, até que surgiu um cara, né, que era conhecido por fazer filmes de terror caseiros, filmes de terror na sua casa, na sua garagem, um cara que tem uma importância inacreditável para a história do cinema, que é pouco valorizado, na minha opinião, às vezes, que é o Peter Jackson. O Peter Jackson, ele não tratou essa trilogia, né, do Senhor dos Anéis como produtos isolados, mas ele tratou como um único épico cinematográfico. Ele pegou aquilo e falou assim, eu vou filmar esses 3 filmes, essas 3 histórias de uma vez. A primeira vez que isso aconteceu, gente, para Warner, para New Line Cinema na época, né, que deu a autorização dele fazer isso, de gravar os 3 filmes de uma vez, filmes caros, filmes com efeitos especiais, efeitos práticos, maquiagem, grandes sets, ele gravar os 3 de uma vez, sem ter a garantia de que o primeiro filme teria dado certo na bilheteria, é um milagre, gente. Isso nunca teria acontecido hoje em dia. A gente tem um exemplo, por exemplo, de Duna. Né? Duna foi primeiro feito parte 1 deu certo, deram a luz verde para fazer o Duna parte 2. Duna parte 2 deu certo, deram a luz verde agora para fazer o Duna parte 3. É assim que funciona a indústria normalmente. Nesse caso, a New Line virou e falou assim, não, Peter Jackson, faz os 3 de uma vez, é teu, confiamos em você. Num cara jovem, um cara que só fazia filmes de terror antigamente. De repente, ele surgiu com essa ideia genial de fazer os 3 ao mesmo tempo que dá um senso de escopo, de escala para o filme muito maior. E o que torna a história do Senhor dos Anéis ser tão icônica e tão presente até hoje, gente, são seus temas no final das contas. Não é o efeito especial, não é as grandes batalhas, são seus temas explorados. O tema da amizade que explora ali, o tema da resiliência e que a amizade é talvez o elemento mais importante para você ter resiliência na sua vida, é presente ali o tempo inteiro. O anel, né, do Frodo é visto como um elemento quase como se fosse uma droga ali no filme, né? E dentro disso você tem os seus amigos, o Sam, o Aragorn, o Legolas e todos os outros personagens maravilhosos ali que tratam o Frodo como uma peça essencial para aquilo. E dentro disso a amizade será o poder mais importante que eles têm entre eles. E como eu falei, os personagens são incríveis, gente. Cada personagem tem seu papel ali. E é daí que saiu o D&D. Daí que saiu o RPG D&D, Dungeons and Dragons, né? Porque ali você tem o mago Gandalf, você tem Legolas, o elfo, você tem o humano Aragorn, que não quer virar rei, mas ele precisa virar rei. Você tem os hobbits, né? Que no caso do Dungeons and Dragons são os halflings, né? Você tem os hobbits. Então é um grupo ali, praticamente um grupo de RPG. E é daí que o RPG veio. O RPG que todo mundo ama é muito baseado em Senhor dos Anéis, gente. Tudo é muito baseado em Senhor dos Anéis. Se você pegar a história do Harry Potter e basear com a do Frodo, são muito similares. Toda essa ligação do Frodo com Sauron depois vem ser contada ali entre Harry Potter e Voldemort. E depois se você falar aí de Stranger Things agora, né, entre o Will e o Vecna, né, todas essas histórias são baseadas, no final das contas, numa história maravilhosa criada ali por Tolkien, que ressoa até hoje. E como eu falei, os sets eram práticos. Foi um grande último filme, talvez, que teve aquela coisa de usar miniaturas para criar os reinos e não só efeitos especiais, algo que é uma grande diferença para esse filme. Porque você assiste filmes que foram feitos nos anos 2000 com muitos efeitos especiais, eles dataram. Se você assiste Senhor dos Anéis hoje em dia, continua tão bom quanto os efeitos especiais. É impressionante a qualidade do trabalho que foi feito ali. E no final das contas, gente, é sobre emoção, é sobre a história que eles estão contando ali. A história é emocionante, os personagens são incríveis, mas nada dessa emoção seria possível sem um homem chamado Howard Shore, que talvez tenha feito um dos trabalhos mais brilhantes com música já feitos na história do cinema. Esse cara pegou uma trilha sonora que poderia ter sido só uma trilha sonora épica e trouxe mais de 50 temas, gente. Sem ideia disso, o cara criou mais de 50 temas para cada um dos personagens ali do Senhor dos Anéis. Então você tem o tema dos Hobbits, você tem o tema de Rohan, você tem o tema do Sauron, você tem o tema para cada um deles. E todos os temas são impressionantes. E quando você vê eles subindo aquela pedra, uma cena que era para ser só nossos personagens principais subindo uma pedra, a Sociedade do Anel sendo ali formada, e você escuta a música do Fellowship of the Ring subindo na sala de cinema, cara, não tem como você não se emocionar, não tem como você não se arrepiar inteiro com aquela música maravilhosa, a melhor trilha sonora já criada na história do cinema, na minha opinião. O impacto dos filmes ele foi imediato e profundo, tanto que até hoje a gente tem histórias de Senhor dos Anéis sendo criadas, né, e tomara que continuem sendo feitas, mas com carinho, diferente de algumas coisas que saíram aí nos últimos tempos, né. Ele redefiniu o cinema, né, ele redefiniu a fantasia do jeito que ela podia ser.
A gente teve, por exemplo, o personagem do Sméagol, do Gollum. Foi o primeiro personagem com captura de movimento, né? Ele sendo feito além do Jar Jar Binks ali em 99. Depois você teve de uma forma muito melhor feita ali com o Sméagol, né? Com o Gollum. Foi muito, muito bem feito. Então você tem um impacto ali direto muito forte, de uma forma que a fantasia virou algo, um ícone logo depois que foi lançado. Então todos os estúdios queriam ter o seu Senhor dos Anéis. Então a gente teve depois Percy Jackson tentando sair, a gente teve Harry Potter, teve várias outras coisas tentando sair depois de Senhor dos Anéis, que foi um impacto imediato. E o legado do Senhor dos Anéis, gente, não tá ligado só a prêmios, grandes premiações, né? Porque teve premiações sim, o primeiro filme foi premiado, o segundo filme foi premiado, o terceiro fez o famoso Clean Sweep, é um dos únicos filmes no Oscar a ter feito um Clean Sweep, é o terceiro filme, Retorno do Rei, né? Completamente merecido. Mas não é só sobre isso, não é só sobre a sua influência técnica. É uma visão profundamente humana que esse filme conseguiu trazer para nós, pra gente, como uma história humana, apesar de ser feito num mundo fantástico, num mundo fantasioso, é uma história humana e que nunca vai ser esquecida. É uma história do Tolkien, vai ser para sempre. Meus filhos, meus netos vão querer saber a história criada por Tolkien. E como um ato de coragem dele, de enfrentar os seus traumas ali da Primeira Guerra Mundial, a história é sobre atos de coragem. A história é sobre isso, uma história humana. E é por isso que ressoa até hoje conosco.